estou aqui navegando e o YouTube manda um vídeo de um camarada dizendo assim: caluniaram, inventaram sobre Davi Miranda. Estão caluniando, injuriando, difamando Davi Miranda. Ou melhor dizendo, inventaram coisas acerca dele. Eu cliquei no vídeo para ver. O camarada diz que é mentira sobre a fortuna que vazou, que está em vários sites por aí, que inclusive foi um advogado, um fonte que falou. Falou sobre a suposta filha, que pode ser filha mesmo, fora do casamento. Falou da furunfagem com a tesoureira que vazou. Aí ele fica dizendo: não, isso aí são os haters, meus irmãos, quer acabar com a obra de Deus, quer acabar, é mentira, isso é calúnia do Sérgio Sora. Ele cita lá, não estou inventando. Isso é calúnia dos desigrejados, isso é calúnia não sei de quem, a IPDA tem que ir atrás e tal. Por incrível que pareça, a IPDA tem que ir atrás, e o Fuxico Gospel está lá com a matéria sobre o caso da tesoureira, que todo mundo ouviu falar e sabe, desde aquela época, e não foi tirada. Referente à filha, eu fui o pioneiro nesse caso. Chegou a mim, eu que procurei, eu que busquei com base em fontes fidedignas e cheguei a determinada conclusão. Inclusive, a posteriori, de certo modo, eu passei aí as informações para canais grandes. Foram então falando. Aí o camarada quer dizer que é mentira. Não, eu chequei, eu checo, eu não sou nenhum canal fake news aí. E não fui perseguido por esse caso, foi por um outro caso. Então, esse assunto aí desse canal que eu acabei de ver agora, só afirma a tese que eu sempre venho dizendo aqui. Adianta você refutar o fã? Não adianta, fã é fã. Eu estava vendo, eu me equivoquei, eu pensei que era já 7 mil, mas já está crescendo o vídeo, são mais de 1.000 visualizações, porque está aí com 70, 100 mil, camarada defendendo. Só que ele não tem comprovação alguma. Para você refutar alguém, você tem que ter uma comprovação. Por exemplo, ele fala da filha do santo homem de Deus, que ela não tem rede social. Mentira, ela tem rede social, só que está privada. Eu tenho toda a comprovação. Que a pessoa que passou a informação, ela me passou tudo certinho. Sobre a pulada lá de cerca, lá com aquela secretária, segundo o Fuxico, né? Vamos dizer, porque está escrito no Fuxico, ela sentou no colo. Isso eu ouvia falar desde a época que eu era membro e obreiro da IPDA, no ano de 2005, que foi que aconteceu o caso, no dia 29 de janeiro de 2005. Então era mentira daquela turma que falava na época. Uma outra coisa que ele diz sobre a fortuna é mentira, meus irmãos. Como que é mentira se está tudo comprovado na justiça, se tem um inventário e todos os bens do missionário, no mínimo 86 milhões, que são as primeiras declarações, estão lá. Fora as outras declarações, inclusive no exterior, que foi comprovado naquela matéria do Metrópolis. E quem trouxe isso em primeira mão foi o Tenório, que a gente entrevistou ele aqui no passado, e que já falava disso na época aqui no canal. Então esse camarada deve viver num mundo de ibope, no mundo da ilusão. Eu não sei que mundo que ele vive. Ele quer dizer que o Davi Miranda era pobre, era mais pobre que qualquer um. Eu cheguei a ver, ninguém me falou, o carrão que o Davi Miranda tinha, que está ali, aonde? No inventário. Cheguei a ver ele de pajeiro, que na época custava quantos? Quase 100 mil reais ou 60 mil reais, e era grana. Então esse camarada, ou ele é muito inocente, ou ele quer ganhar, obviamente, visualização, fama, com a defesa da sã doutrina, a defesa do Davi Miranda. Quer ganhar os fanáticos do Davi Miranda para criar uma igreja, talvez, ou para continuar pregando. Não sei se ele não pertence à própria IPDA. É muito lamentável. E o povo de sã doutrina é muito manipulável, né? É só dizer uma coisinha que agrada a eles e já vão para o lado. É só defender o santo deles. Por exemplo, eu falei aqui do Júlio César e não quero nem que fale do Júlio César. Só que eu não falei nenhum mal dele, só está passando por aí, como sempre foi, mas essa turma não quer acreditar. Se arrepender, todo mundo se arrepende, é verdade. Tomara que se arrependa e não faça mais, tudo bem. Agora, no caso do santo lá, ainda que ele tivesse a aparência de santo, as comprovações são outras. As comprovações com relação a bens.
com relações a problemas conjugais, podemos dizer assim, para não chocar muito. Eu repito, vale a pena muitas vezes você se insistir. Como eu me estressei, hoje em dia meu canal está bem diversificado, está muito diversificado, e o algoritmo às vezes demora para divulgar vídeos, enfim. Mas no passado, como era a frequência, quando eu falava, trazia essas evidências que hoje em dia estão em todos os canais e tem mais reportagens, até digo ainda bem. Eu sofri ataque aqui, a beça. Aí demora, falso profeta, herege, enganador, invejoso, não sei o que, tá tudo aí. Só que ainda existem uns remanescentes da idolatria, do fanatismo, que não querem acordar. Que vão morrer provavelmente na pobreza, acreditando que o outro era pobre. Não era pobre, era rico. Inclusive, eu vou dizer para vocês, 86 milhões, só o que está no inventário, é um patrimônio maior do que o Rei Pelé. Porque quando o Rei Pelé faleceu, vazou o inventário dele. Ele faleceu em 2022, o jogador. Ele tinha, parece, 79 milhões. Davi Miranda, nas primeiras declarações, tinha 86. Então, mais rico que Pelé. Pelé é famoso e rico, de certo modo. Claro que se fosse um jogador dos tempos atuais seria muito mais rico, porque, por exemplo, o Neymar tem de patrimônio bilhões. Só que a gente tem que entender que era um outro cenário na época do mundo do futebol, na época do Pelé e do Garrincha. Então, meus caros, é por aí. Inclusive, essa thumbnail que eu coloquei no canal aí é do próprio canal lá. Ai, eu não sigo esses desigrejados. Não, não tem nada de desigrejado. Tem gente que é igrejada na igreja do Senhor, na igreja de Deus. Desigrejado porque saiu da placa da instituição IPDA, arco-íris. Aquilo ali não é porta de salvação. Porta de salvação é Jesus Cristo. Davi Miranda foi um homem de Deus, mas pecou como qualquer um outro. E ficou evidenciado isso, escancarado, depois da sua morte. Muitas coisas que a gente às vezes tinha só como assim, sabe o quê? Um mugido de boi, ouviu falar, não tem certeza. Começaram a aparecer as provas. Se falava que ele tinha bens, acho que é fake news, é invenção e tal. Depois apareceram. Falava que ele tinha pulado a cerca, é invenção. Acorda! Ó, o João Nogueira, eu vi, você comentou lá. O camarada tá lá, tá cheio, tá o Júlio lá perto da estrada lá, todo mundo que já foi DPDA sabe que isso aí é verdade. E o camarada começa lá, ô Senhor, ô não sei o que. Para de usar o nome do Senhor como uma mentira, meu cara. Remova até esse vídeo. Enfim, você pode até defender o Davi Miranda, defenda, mas defenda com verdade, não com mimimi, momomó. Todo errado, vai fazer direito, vai se formar em direito. O dia que você se formar em direito, você vai ver, vai abrir os seus olhos. O dia que você, por exemplo, tiver contato com pessoa que realmente trabalhou com Davi Miranda ou esteve ao lado, eu não estou nem falando de gente que tem canal por aí, estou dizendo de gente que conhecia e comprovou determinadas coisas, aí você vai ficar escandalizado. Mas é bobear, você vai dizer, não, é inveja, não vou acreditar que o fanatismo faz isso. Mas esse é um santo homem de Deus, de pátria, de família e de Deus, literalmente. Pátria acima de tudo, Deus acima de todos, santo homem de Zeus. Pegou bem pegada a secretária, deu uma bela de uma degustada e engravidou a querida. E claro que a querida vai querer ter um filho ou uma filha do santo homem de Deus, porque o santo homem de Deus é rico, não é pobre, pé rapado, igual ao noivo da maluquete. Não é. Então, aconteceu a furunfagem, emprenhou e já teve, imediatamente depois de 9 meses, no qual se vê o resultado, o filho, a filha. Que lindo, não? Mais um santo homem de Deus fazendo filho por aí. E outra, não casou com a mãe dela, não ficou com a mãe dela, apenas assumiu a criança. Pelo menos isso, né? Assumiu, deu pensão alimentícia
ou está a dar, e vida que segue. Continua com a sua noiva, namorada, esposa, e fazendo não o L, mas fazendo a Arminha, fazendo o P e o L. Eu não sei como é fazer o P e o L assim, né? Ah, sim, assim dá o P e L. Mas, enfim, instante o evangelho, porque o verdadeiro evangelho é o que? Fazer filhos por aí, sem assumir, sem casar, é pular cerca por aí? Não é. Mas o mundo de hoje é isso mesmo. É esse mundo mágico de Zeus que a gente vê por aí. É casos e mais casos de santos beatos, homens e mulheres de Zeus, eu não vou dizer de Deus porque daí estaria desrespeitando Deus, literalmente. Zeus, já que é um deus da porneia mesmo, é um deus que até, um deus com letra minúscula, claro, fazia amor com animais, era bestaférico até nesse sentido. Eu vou emendar aqui um outro comentário sobre a santa mulher de Zeus também. A santa. Poderia até ser a santa do cabelo branco. A santa do cabelo branco, eu poderia até fazer uma coisa bem clássica aqui, mas eu não vou fazer. A pessoa, veja bem, essa pessoa aí, ela falou um monte de besteira, sem provas na internet, não falou? Falou, caluniou, difamou, injuriou um monte de gente aí. E saiba que não tem impunidade não, tem punidade para essa turma. A santa foi processada. E foi processada na esfera criminal, que é uma criminosa. Porque senão não seria. E lá foi calúnia e injúria. O juiz decidiu apenas por injúria. Mas o que queriam, de fato, era que ela se arrependesse das suas mentiras, das suas porneias, dos seus pau de borracha, dos seus áudios picantes, dos seus machos, das bravatas mentirosas da sã doutrina. Até o presente momento, nós não temos a decisão, mas está quase acontecendo essa sentença, essa decisão, no qual, se ela não vir a público e fazer uma retratação, um pedido de desculpas, dizendo que é mentirosa, dizendo que é tarada, dizendo que é viciada, ela pode ir para a cana, ela pode ir para a prisão. Essa é uma grande informação. E eu não estou inventando aqui. Comprovado isso. Aí eu pergunto para você, adianta vir mentir na internet? Adianta acusar sem provas infundadas? Adianta dar uma de santa, sendo que é profana? Adianta dizer, eu estou denunciando aqui, essa turminha aqui, esses jovenzinhos aqui, acolá. E no fundo é ela que tinha os problemas. Sem falar que não é só uma pessoa, são muitas pessoas. É um casal e mais um monte de turma a processar essa bendita Santa Imaculada Conceição, Teresa de Calcutá, a amada Teresa de Calcutá, na esfera civil e penal. Porque com a mitomaníaca, só assim. Com o narcisista, ou a narcisista, só assim. A pessoa que é do evangelho, que é humilde, que é santa de verdade, sem ironia, ela quando vê o seu erro, ela se humilha, ela pede desculpa, às vezes pede até desculpa sem precisar pedir. Mesmo sabendo que está na razão, ela pede para cessar com o tempo. Mas a encapetada, aquela que tem N, vocês podem imaginar o quê? Essa não se arrepende nunca. Bobear até na justiça, não se arrepende. Mas vai ter que se arrepender, porque senão pode ir para as grades. E aí como é que fica? A Santa Imaculada Conceição. Aí muitos vêm aqui no meu canal e perguntam,
Cadê a santa? Ela está desaparecida. Essa é a situação da santa que eu estou contando para vocês. Porque eu não quero tratar de nomes. Porque para mim nomes... Cita não, os nomes a gente cita na delegacia, a gente cita num processo judicial, a gente coloca as provas lá. Eu citar o nome a gente cita para as autoridades policiais, no Ministério Público, para o juiz, a juíza, lá a gente cita nome. Agora aqui a gente não cita nomes. Porque quem conhece direito sabe muito bem que aquele que cita nome está com um pezão na cova, não, talvez na cova simbólica do processo. Então é isso, meus caros. Duas reflexões. Quem está atento às notícias sabe que isso que eu estou falando aqui são verdades. Não tem nenhuma mentira. Apenas falei desse modo porque eu vou começar a fazer isso, que eu fiz isso lá no passado, retornando, trazendo os pseudônimos, trazendo os personagens, mas que são notícias verdadeiras, que estão estampadas até nos jornais com os nomes, citando nomes até, estão nos jornais por aí. Mas eu vou fazer desse modo porque eu gosto um pouco da ironia, de escrachar, entre aspas, mas escrachar quando a gente vê que a loucura, a psicopatia, a safadeza, onde a gente vê que a hipocrisia é grande, principalmente essa gente que se diz cristã, mas não segue a Deus, coisíssimo ânimo. Principalmente essa gente que diz que é Deus, pátria e família, mas desrespeita a família, faz filho fora de casamento, ou faz filho de solteiro, de solteira, não assume a esposa, às vezes não assume nem um filho ou a filha, diz que é de pátria, mas está mais vendida a outra pátria do que qualquer um outro. Chega alguém oferecendo dólar, chega alguém oferecendo euro, libra esterlina, qualquer moeda mais vantajosa, mais valorizada do que o próprio real, a pessoa se vende. Dizem que são de Deus, mas as suas condutas, as suas práticas demonstram exatamente serem de qualquer outro Deus, menos o verdadeiro. No mínimo o Deus desses séculos deve ser, que a gente sabe quem é o Deus desses séculos. É isso, abraço e até a próxima. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, o retorno inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.